Dia Santo, Santo Dia, então sejam muito bem-vindos a mais um Consagra-te TV, a mais um programa especialmente feito para você que quer conhecer mais sobre Nossa Senhora, que quer amar mais, que quer ser mais de Nossa Senhora para se encontrar com Jesus todos os dias da nossa vida. E estamos em uns programas sobre batalhas espirituais, sobre armas espirituais. Nós, como exército de Nossa Senhora, temos o dever de nos armar, temos o dever de pegar armas espirituais, termos consciência de quais são essas armas, como usá-las, para que a gente consiga batalhar contra o pecado, para que a gente alcance a salvação. E nos programas anteriores a gente já partilhou sobre o Rosário, já partilhou sobre a Sagrada Escritura, já partilhou sobre muita coisa boa, mas hoje vamos partilhar sobre uma arma espiritual que a gente não consegue pegar, assim como a Sagrada Escritura, assim como o texto, mas que muito tem a ver com a vida do cristão. Vamos falar sobre o Santíssimo Nome de Jesus. E eu já começo o programa perguntando a você, se você já conhecia essa devoção do Santíssimo Nome de Jesus, uma devoção muito antiga, né? Uma vez, São Bernardino de Sena, ele falou assim: este é aquele santíssimo nome desejado pelos patriarcas, esperado com ansiedade, suplicado com gemidos, invocado com suspiros, requerido com lágrimas, dado ao chegar à plenitude da graça. Meus irmãos, o santíssimo nome de Jesus, ele vem à nossa vida como não o nome de uma pessoa qualquer, mas como o nome do nosso Salvador. E esse nome tem poder. Mas, será que a gente reconhece esse poder do nome de Jesus na nossa vida? Será que você sabia que, ao falar o nome Jesus, se falássemos com propriedade, se falássemos realmente com o nosso coração, este nome poderia curar, poderia nos salvar, né? Se fosse o último suspiro de nossa vida. Mas, às vezes, a gente deixa até um pouco, perde a essência do nome na nossa vida. A gente não vive com a espiritualidade devida com o nome de Jesus. E a gente chama o nome de Deus em vão, né? A gente fala como se falássemos de uma pessoa qualquer, mas não. É uma pessoa viva. Assim como o Papa Bento XVI nos fala que o cristianismo é um relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então, o nome dele é importante na vida do cristão. E no programa de hoje, a gente precisa prestar atenção de onde veio, né? Como começou essa devoção? Essa devoção começou com Nossa Senhora, né? Óbvio que o anjo Gabriel fala as palavras de Deus, né? Aquilo que um anjo fala é a palavra de Deus. Então, lá na Anunciação, quero que você pegue sua Sagrada Escritura neste momento, para a gente partilhar um pouquinho. Abra lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Lá no versículo 30, diz assim: o anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Então, meus irmãos, na anunciação de Nossa Senhora, na anunciação a Nossa Senhora, a gente pode perceber que o anjo chega a ela e fala que ela vai ser a mãe, né, a mãe do Salvador. Mas ele fala uma parte muito importante. Ele diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Então é uma ordem. Meus irmãos, Nossa Senhora, como uma perfeita escrava de amor a Jesus, assim como ela se desposou, assim como ela se tornou a humilde serva do Senhor, ela se colocou ali à disposição de fazer a vontade de Deus. E, consequentemente, vai colocar o nome de Jesus, o seu filho de Jesus. Então, dessa forma, a gente percebe que a devoção a Nossa Senhora, quando a gente fala dessa perfeita devoção que a gente tem que ter com ela, segundo São Luís, a gente nunca vai esquecer de Jesus. Então,
quando a gente fala de Jesus, a gente também não esquece de Nossa Senhora. O nome de Jesus tem a ver também com o nome de Nossa Senhora, porque ela é a mãe. Ora, quem são aquelas pessoas realmente devidas a não ser os pais que devem dar o nome aos seus filhos? E claro, como Nossa Senhora é obediente a Deus, ela faz com que aquilo que Deus pede, que seja colocado o nome de Jesus, ela aceite. Mas aí, São José também participa da história de Jesus como pai adotivo, e ele recebe a visita de um anjo também. E aí a gente precisa entender. O anjo chega até São José e diz assim: enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então, a gente precisa entender um pouco do contexto em que São José, Nossa Senhora e Jesus viviam. Eles participavam da tradição judaica. Então, nos judeus, quem é que coloca o nome no filho? O pai. Então, o anjo também veio falar palavras de Deus a São José. E São José também, como um homem justo, como um homem fiel, um homem casto, levou o seu filho para colocar o nome de Jesus. Porque Deus não faz as coisas pela metade. Ele disse a Nossa Senhora para colocar o nome de Jesus, mas também disse a São José para colocar o nome de Jesus. Então vejam, aquilo que Deus prepara, Nossa Senhora e São José, para receber o nome de Jesus, a quem eles precisam dar esse nome àquela criança, fez com que eles fossem os primeiros, vamos dizer, devotos de Jesus, do Santíssimo Nome de Jesus. E por conta disso, a nossa igreja, a CNBB, as pessoas responsáveis pela liturgia na CNBB, nos recomenda que 8 dias após o nascimento de Jesus, que é o dia 24, na véspera, dia 25 de dezembro, seja celebrado o nome do Santíssimo de Jesus. Por quê? Porque esse Santíssimo, porque Jesus ele não é um ser qualquer. Ele é o Filho unigênito de Deus. Por isso, Santíssimo, o nome de Jesus. É uma memória facultativa de nossa igreja, que aqui no Brasil a gente tem a missa votiva, mas no Missal de 2002 já tem a missa como uma missa própria, né? Então, 8 dias após, no caso, dia 2 de janeiro, a gente tem essa memória facultativa aqui para celebrarmos o Santíssimo Nome de Jesus. Não uma festa, mas uma memória que a gente precisa ter no nosso coração também, porque, como eu havia falado anteriormente no início do programa, este nome tem poder. E na Sagrada Liturgia, com certeza, vamos entender o quanto é importante a gente ter o nome de Jesus gravado no nosso coração e a gente testemunhar este nome de Jesus. Por conta disso, a nossa igreja com os santos, eles são muito místicos, né? A espiritualidade dos santos às vezes nos deixam com vergonha, né? Com a nossa espiritualidade, mas eles servem para nos ajudar, né? Mostrar que eles conseguiram. E um exemplo disso foi São Bernardino de Sena, que eu havia citado no início também com sua frase. São Bernardino, ele foi uma pessoa responsável pela propagação dessa devoção do Santíssimo Nome de Jesus. Ele, do século XIV, né, ele pôde fazer com que aquelas pessoas que estavam ao seu redor, aqueles franciscanos, ele que é da ordem franciscana, pudessem também ser devotos do Santíssimo Nome de Jesus. Como? São Bernardino de Sena, ele tinha o costume de ter um monograma com o símbolo IHS. Essas letras, IHS, que significa o quê? Jesus, nosso Salvador. Por quê? Porque Jesus, Salvador dos homens, é aquilo que São Bernardino de Sena pôde contemplar no nome dele, né? E levava para todas as suas pregações esse monograma gravado. E por conta disso, em 1530, o Papa Clemente VI concedeu pela primeira vez à ordem franciscana a celebração do ofício do Santíssimo Nome de Jesus. E não somente ele,
mas também o fundador dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola. Ele pôde fazer com que esse monograma, com que esse emblema fosse aquilo, o ponto forte dos jesuítas, né? Onde levavam sempre o emblema do IHS por onde iam, por onde evangelizavam, eles que são verdadeiros missionários. Assim como a gente precisa entender que Jesus, ele também tem um outro nome profético, né? Lá em Isaías, na Sagrada Escritura também, Isaías vem profetizar que dará à luz a Emanuel. Uma virgem conceberá e darás à luz o filho Emanuel. E este nome significa Deus conosco. Então vocês podem me perguntar, Flávio, então Jesus tem dois nomes? Emanuel e Jesus? Nosso Senhor tem dois nomes, Emanuel e Jesus? Significa coisas diferentes, mas São Jerônimo, ele vem nos responder esta pergunta. Ele diz assim: Jesus e Emanuel significam o mesmo, não ao ouvido, mas ao sentido. Então a gente sabe que as palavras são diferentes. Jesus significa Deus salva, significa Salvador. Emanuel significa Deus conosco, mas falam da mesma pessoa, falam da mesma essência, porque vem de Deus. Então, se vem de Deus, é porque é sagrado, é porque é santíssimo, e a gente precisa colocar na rotina da nossa vida. Porque muitas vezes a gente se pega falando tantos palavrões, a gente se pega falando da vida do outro, a língua parece que é maior que a gente, e para a gente falar o nome de Jesus, a gente tem dificuldade de evangelizar, de chegar a uma pessoa, de falar com ela sobre Jesus, de testemunhar a sua fé, o seu relacionamento com Ele. Mas, meu irmão, eu sei que às vezes evangelizar quando a gente sai da igreja é difícil, mas é a nossa missão. Dom Matias, um bispo aqui de nossa arquidiocese, sempre ao final da missa ele tem o costume de dizer: terminada a missa, começa a nossa missão. Já que na missa tivemos a experiência com nosso Senhor, precisamos fazer com que essa experiência transborde. O amor que recebemos de Deus na Santa Missa, através da Sagrada Escritura, através da Eucaristia, precisamos colocar para fora. Claro, o verdadeiro sentido da nossa fé não está somente na gente colocar para fora, mas, claro, está na gente se alimentar. Mas a gente precisa entender que os outros também precisam da nossa ajuda. Eu não posso me salvar sozinho, né? Eu preciso da ajuda dos meus irmãos. A salvação é de cada um? Sim, com certeza. Mas Deus, ele não teria colocado outras pessoas neste mundo com 7 bilhões se não fosse para um ajudar ao outro. Amar o próximo como a si mesmo. E assim a gente vai conseguindo o caminho de nossa santificação, o caminho da nossa salvação. E aí a gente consegue ver que no nome de Jesus a gente obtém a bênção e a graça no tempo e na eternidade. Porque às vezes a gente pensa que Jesus ele se manifesta somente nas coisas grandes, somente nos milagres estupendos. Mas não, meu irmão, Deus se manifesta também no seu nome, um nome pequeno, né, de 5 letras, J-E-S-U-S, mas que muito tem o poder. E lá na Sagrada Escritura, a gente também pode contemplar, onde lá, em João 16, diz assim: o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo dará. Então, percebam, em tudo que pedirdes ao Pai, no nome de Jesus, Ele dará. Será que temos pedido pelo nome de Jesus, esse nome que tem poder? Será que temos pedido a Nossa Senhora a graça de poder, assim como ela recebeu o nome de Jesus em seu coração, também acolhermos este nome e fazermos os nossos pedidos, as nossas intenções, assim também como tudo aquilo que nós já temos, que já recebemos de Deus, e agradecer. Nossa igreja é tão sábia que durante a missa, não sei se você já percebeu, mas tem-se o nome de Jesus em boa parte das orações, né? Então, isso mostra que a gente precisa ter uma reverência. E os mais antigos, não sei se vocês já perceberam, tem um costume, né? Uma tradição de nossa igreja também, de sempre ao falar o nome de Jesus, fazer uma referência, uma inclinação da cabeça ao Santíssimo Nome de Jesus. Então,
já aprendemos uma coisa aqui importante, que o nome de Jesus, ele se faz presente na Santa Missa e a gente deve prestar atenção nisso, que sempre ao ouvirmos o celebrante falar o nome Jesus, fazemos uma inclinação de cabeça. Oração da coleta, né? Onde ali elevamos os nossos pedidos a Deus. Sempre termina por Cristo nosso Senhor. Então, esse por Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, é sinal de que ali estamos fazendo a mesma coisa que Deus está pedindo. O que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Então, precisamos pedir pelo nome de Jesus todas as nossas intenções. E aí, a gente consegue olhar para a figura de Jesus não como um simples ser histórico, aquela pessoa que viveu lá da Judéia. Não. Pelo contrário, Jesus está vivo dentro de nós. Jesus está vivo nos sacramentos. O que é que o Catecismo da Igreja Católica nos fala? Que os sacramentos são sinais visíveis do Deus invisível. Então, na Eucaristia, ali está presente Deus. E ali está presente o nome de Jesus também, já que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ali está a família. Ali está tudo aquilo que a gente precisa. E se pararmos para contemplar, ao menos 5 minutos, a gente vai conseguir fazer com que a palavra de Jesus entre no nosso coração e aí faça frutos. Que a gente dá liberdade, assim como fez Nossa Senhora. Convido você também a abrir lá em Filipenses, capítulo 2, para a gente meditar uma passagem bíblica, onde a gente vai poder observar que Jesus, ele faz com que a gente reconheça, que a gente tenha respeito e reverência. E diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Vou repetir. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Aí a gente já lembra daquela música de Eliana Ribeiro. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a gente contempla no nome de Jesus toda a grandeza de Deus, toda a divindade de Deus, porque aí está presente o seu Filho. Não somente aqui na terra, mas no céu e nos infernos. Porque lá vamos estar na glória de Deus. Lá vamos contemplar face a face todos os mistérios. Aqui na terra, nós galgamos. Nós estamos na luta. Estamos aí na labuta, né? Como diz o ditado. Para a gente conseguir a nossa santidade. E nos infernos também, com certeza. Os demônios, eles temem o nome de Jesus. Ora, quantos demônios não foram expulsos pelo nome de Jesus? A gente pode contemplar as passagens dos Atos dos Apóstolos, onde eles, os primeiros cristãos, puderam pregar em nome de Deus e eles não podiam. Proibiram de falar o nome de Jesus na época. Depois que Jesus ressuscitou, os primeiros cristãos, os apóstolos, quando eles iam anunciar o evangelho, eles eram proibidos. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram porque eles acreditavam no nome de Jesus. Eles sabiam, eles vivenciavam o nome de Jesus na vida deles. Porque eles expulsavam demônios, curavam as pessoas. Em nome deles próprios? Não. Em nome de Jesus. Então que a gente não seja medíocre com a nossa fé. Que a gente não seja medíocre de menosprezar a riqueza que nós temos, a riqueza que nossa igreja nos propõe de vivenciarmos o nome de Jesus na nossa vida. A exemplo dos apóstolos, a exemplo de Nossa Senhora, que a gente consiga contemplar verdadeiramente a vida de Jesus em nós a partir do seu nome. Aí você pode estar se perguntando: Flávio, e como eu vivo o nome de Jesus na minha consagração? Meu irmão, os primeiros exercícios espirituais que você faz no manual de consagração Totus Tuus, você tem lá a recomendação da oração, da ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, que eu tenho certeza que você conhece, porque você fez essas orações para se consagrar. E nessa ladainha, a gente tem a parte inicial: Senhor, tem piedade de nós, Jesus Cristo tem piedade de nós, e logo depois
vai começar. Jesus, Filho de Deus vivo, tem piedade de nós. Jesus, em esplendor do Pai, tem de piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tem de piedade de nós. E aí vão falando todos os adjetivos, tudo aquilo que Jesus é, cilada do demônio, do espírito de impureza, da morte eterna. E essas partes aqui, existe a resposta livrai-nos Jesus. Existe a resposta tem de piedade de nós. Existe a resposta ouvi-nos Senhor, perdoai-nos Senhor, livrai-nos Jesus. Então, a gente pode perceber que a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus é uma ladainha de experiência particular. É uma ladainha que a gente pode contemplar Jesus sendo o nosso Salvador, sendo aquele Deus conosco, sendo aquele Deus salva. Porque o anúncio profético, lá em Isaías, falando que ele ia ser o Deus conosco, foi para avisar. E quando o anjo veio e anunciou a Nossa Senhora, para colocar o nome de Jesus, significa Deus salva, Salvador. Para nos mostrar a sua missão, do porquê que ele veio aqui na Terra. E do porquê que você está rezando esta ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Então, claro, a gente reconhece que as palavras, elas têm poder. E a vivência também. Você viver tudo aquilo que você fala pelo nome de Jesus, também é testemunho de vida. As nossas ações falam bastante também. E é a partir daquilo que a gente fala, porque nós somos os primeiros que escutamos, que precisamos. Sempre falando e ouvindo, colocando dentro do nosso coração. Então, meu irmão, que na sua consagração, quando você renovar, São Luís ele nos recomenda ao menos uma vez ao ano, que você, ao fazer a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, uma ladainha muito antiga, com mais de 600 anos de história, que você possa colocar a sua vida em relacionamento muito íntimo, né? Que você não faça essa oração, essa ladainha de qualquer forma, como se você estivesse lendo um livro qualquer, não. Mas que você coloque a sua vida ali, disposta a aceitar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, de renovar, já que é a renovação das promessas do batismo, para que você seja um fiel escravo de amor de Nossa Senhora, para que você continue levando Nossa Senhora, ela que acolheu o nome de Jesus, sendo modelo para todos os fiéis. E no final da ladainha tem uma oração que é assim: Deus de bondade e misericórdia, concedei-nos a graça de venerar dignamente, neste tempo de preparação para o Santo Natal, o mistério da encarnação do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a cujo nome santíssimo quisestes que se dobre todo o joelho na terra, nos céus e nos abismos, e nele todos os homens se salvem, ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, falar do Santíssimo Nome de Jesus é falar de relacionamento íntimo. Quando a gente fala o nome de uma pessoa, a gente fala da identidade dela, não é verdade? Meus pais me colocaram o nome de Flávio, né? O nome Flávio tem uma história, tem um significado. E o seu nome? Qual o significado do seu nome? Qual a forma com que seus pais lhe tratam? Muitos me chamam de Flavinho na comunidade. Mas tem um porquê, né? Flavinho, diminutivo, é uma forma de afeição, de carinho, de prezar pela pessoa. Mas o nome de Jesus, meu irmão, faz com que o nosso nome também tenha um significado. Porque não é por acaso. Você conhece o santo onomástico do seu dia? Que é isso? O santo que tem o mesmo nome que você. Ah, Flávio, meu nome é muito difícil. O povo não sabe nem escrever meu nome. Tem um arruma de Y, um arruma de N e um negócio nada a ver. Mas quem sabe você não seja o santo com esse nome. Faça uma oração com o Santíssimo Nome de Jesus para que você seja também santificado com esse nome. Para que você santifique o seu nome a partir do Santíssimo Nome de Jesus. Meu irmão, caso vocês queiram absorver mais informação sobre a consagração, sobre Nossa Senhora, sobre Jesus, pode entrar no nosso site www.discipulosdaMãeDeDeus.com.br, assim também como visitar as nossas casas de missão espalhadas pelo Brasil.
Temos em São Paulo, temos em Santa Cruz, aqui em Natal, mas também nos nossos grupos de consagração. Temos muitos, tenho certeza que tem algum pertinho de você. E se não tiver, não se preocupe. Temos a consagração online, né? Pode falar conosco, entrar em contato, tem os nossos telefones, o nosso e-mail. Pode falar conosco, será um prazer falar com você para nos ajudar a construir esse exército de Nossa Senhora nessa batalha espiritual que estamos tendo, né? Já que somos este exército de Nossa Senhora, que você se arme com este santíssimo nome de Jesus, para que a sua alma esteja forte. Como eu falava nos programas anteriores, que a sua alma seja musculosa. Muitos vão para a academia para deixar os músculos todos bombados, mas estes exercícios espirituais, estas armas espirituais, servem para santificar a nossa alma, serve para deixar a nossa alma bombada. Então, que você continue firme, continue confiante e, claro, dobrando seu joelho ao santíssimo nome de Jesus. Fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora e cheirinhos!